Science and Society, Part 1. Para começar, neste bimestre, vamos falar sobre ciência e seu impacto na sociedade. Em duplas, discutam sobre as questões abaixo. 1. Muitos avanços científicos se consolidaram no século XX, como o DNA, por exemplo. Como esta descoberta afeta a nossa vida atualmente? 2. Que outros avanços científicos você conhece que tiveram grande impacto na sociedade contemporânea? Na prática, abaixo, há 5 importantes avanços na ciência que marcaram o século XX. Leia-os e associe cada um com sua respectiva descrição. Theory of Relativity. Discovery of DNA structure. First antibiotics. First man on the moon. Invention of computers. It helped fight infections and save many lives. This discovery helped scientists understand how living things passed genetic information. This was a big step in space exploration. It changed how people work, communicate, and solve problems. It changed how we understand space, time, and gravity. O texto que iremos ler descreverá 2 desses avanços. Quais deles vocês acham que serão? Correção. 1. Theory of Relativity. It changed how people work, communicate, and solve problems. 2. Discovery of DNA structure. This discovery helped scientists understand how living things pass genetic information. 3. First antibiotics. It helped fight infections and save many lives. 4. First man on the moon. This was a big step in space exploration. 5. Invention of computers. It changed how people work, communicate, and solve problems. Scientific discoveries and advances in the 20th century. In the 20th century, there were many important scientific discoveries, advances, and inventions. Some of these discoveries and inventions changed the world and still affect our lives today. Einstein's theory of general relativity. Einstein's theory changed how we understand space, time, and gravity. According to him, massive objects can distort space and time, influencing how objects move in the curves created by this distortion. DNA structure. DNA is a molecule that carries genetic information. Researches around DNA started long ago and involved the hard work and study of many scientists. But in the 20th century, advances in this field led to the discovery of the DNA's double-stranded helix structure. Como visto, o texto apresenta 2 grandes descobertas científicas do século XX. Sobre essas descobertas, é correto afirmar que a teoria da relatividade de Einstein explica que a velocidade da luz pode ser alterada dependendo do observador. B. A descoberta da estrutura do DNA e da teoria da relatividade aconteceram no mesmo ano. C. Pesquisas envolvendo o DNA começaram antes do século XX, mas foi nessa década que sua estrutura de dupla hélice foi identificada. D. A teoria da relatividade mudou a forma como as viagens espaciais eram feitas. Correção. A teoria da relatividade de Einstein explica que a velocidade da luz pode ser alterada dependendo do observador. Incorreto. O texto fala apenas que a distorção causada por grandes objetos
pode afetar a forma como objetos se movem nas curvas criadas por essa distorção. Em momento algum é falado sobre a velocidade da luz. B. A descoberta da estrutura do DNA e da teoria da relatividade aconteceram no mesmo ano. Incorreto. O texto não informa o ano de nenhuma das descobertas. D. A teoria da relatividade mudou a forma como as viagens espaciais eram feitas. Incorreto. Apesar de o texto falar sobre a forma como a teoria mudou o entendimento a respeito do espaço, do tempo e da gravidade, nada é dito sobre viagens espaciais. C. Pesquisas envolvendo o DNA começaram antes do século XX, mas foi nessa década que sua estrutura de dupla hélice foi identificada. Correto. A alternativa correta traz a mesma informação do texto, mas com outras palavras, como vemos no trecho em destaque. Fica a dica. Como visto neste exercício, algumas questões podem tentar nos levar ao erro introduzindo nas alternativas informações que, apesar de terem relação com o texto, não aparecem nele. Essa pegadinha é bastante comum nas questões de vestibulares. Fique sempre atento. Foco no conteúdo. Quantifiers. Some. A frase abaixo foi retirada do texto que acabamos de ler. Some of these discoveries and inventions change the world and still affect our lives today. Na sentença acima, some indica uma certa quantidade. Afinal, quantas são as descobertas e invenções ali mencionadas? Some pode ser traduzido como algum, alguns e alguma, algumas, e será utilizado com substantivos contáveis, em plural, e substantivos incontáveis. Às vezes, dependendo do contexto, traduzimos some como um pouco de. Veja os exemplos. Contáveis. I bought some apples at the market. Eu comprei algumas maçãs no mercado. She has some friends coming over tonight. Ela tem alguns amigos vindo hoje à noite. Incontáveis. I need some water. Eu preciso de um pouco de água. She added some sugar to her coffee. Ela adicionou um pouco de açúcar ao café. Some também pode ser usado em perguntas quando tivermos uma oferta ou pedido. Oferta. Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Pedido. Can I have some more cake, please? Posso pegar um pouco mais de bolo, por favor? Oferta. Do you want some help with your homework? Você quer alguma ajuda com sua lição de casa? Pause e responda. A respeito de some, é correto afirmar que não pode ser utilizado em perguntas. Significa nenhum, nenhuma. Indica a quantidade excessiva de algo. Dependendo de contexto, pode significar um pouco de. Correção. Dependendo de contexto, pode significar um pouco de. Na prática, scientific discoveries in the 20th century was a time of amazing scientific discoveries. Some of these discoveries changed the world forever. For example, scientists found some important medicines, like penicillin, which saved many lives. Some researchers also discovered the structure of DNA, helping us understand how life works. In space, some astronauts landed on the moon for the first time. Some inventions, like computers and the internet, made life easier for everyone. However, some discoveries, like nuclear energy, brought both good and bad results. Thanks to some brilliant minds, we learned more about our world and universe. These discoveries still help us today. No texto ao lado, temos diversas frases utilizando some. Já aprendemos que ele pode significar algum, alguns, alguma, algumas, ou um pouco de. Leia o texto e, em duplas, decidam se a melhor tradução para some no texto ao lado é algum, alguns, alguma, algumas, ou um pouco de. Correção. No texto,
A melhor tradução para some é algum, alguns, alguma, algumas. Encerramento. Na aula de hoje vimos que algumas questões de vestibular podem tentar nos levar ao erro introduzindo nas alternativas informações que, apesar de terem relação com o texto, não aparecem nele. Com suas palavras. 1. O que você faria para não cair em uma pegadinha dessas? 2. Quais são alguns dos sentidos possíveis da palavra some?